a inovação que você quer? Então a Monsoy traz para você. Você sabia que a Monsoy foi pioneira na introdução da tecnologia Intacta RR2 Pro? A novidade é que agora ela apresenta a plataforma Intacta 2 Extend, uma nova tecnologia que deve chegar em breve para o agricultor. Eu sou Juliana Camargo e te convido a ficar com a gente para conhecer tudo sobre esse lançamento. O cultivo de soja passou por grandes revoluções e vimos um salto na representatividade dessa cultura para o agronegócio no Brasil. E a biotecnologia anda lado a lado com essas revoluções. A entrada de RR no início dos anos 2000 e da Intacta RR2 Pro em 2013 trouxeram grandes benefícios para o agricultor. E para falar mais sobre isso, sobre biotecnologia, convidamos Vinícius Jacopini, que é líder de projetos para a soja Monsoy, e também Fábio Passos, que é líder de lançamento da plataforma Intacta 2 Extend. Vinícius, Fábio, obrigado pela presença. Fala um pouco para a gente sobre a participação da Monsoy dentro dessa evolução da soja no Brasil. Juliana, telespectadores, olá. Realmente é uma grande jornada da Monsoy, sempre ao lado do agricultor, sempre ao lado do sojicultor. E começamos essa jornada até um pouco antes do lançamento da tecnologia RR na soja. Quando tínhamos soja convencional ainda, antes dos anos 2000, a Monsoy já estava ali investindo em melhoramento genético, trazendo cultivares para que o agricultor pudesse, naquela época, vencer os desafios que eram pertinentes naquele momento. Depois avançamos com a tecnologia RR a partir de 2000, onde trouxemos um poderoso herbicida para auxiliá-lo no manejo de plantas daninhas, ter um controle mais eficaz de plantas daninhas que naquela época era um grande problema. Naquele momento havia um cenário de resistência instalado no Brasil de algumas plantas daninhas. Então, realmente, essa ferramenta, a utilização, a soja Roundup Ready, trouxe um grande auxílio para o agricultor brasileiro. Sem contar também que, além da tecnologia, trouxemos cultivares e um melhoramento genético que fizeram com que a soja tivesse um crescimento exponencial. E depois, a partir de 2013, com a tecnologia Intacta, onde novamente foi mais uma evolução, onde permanecemos como o glifosato com uma ferramenta para o manejo de plantas daninhas, agregamos uma proteção contra importantes lagartas na cultura da soja, que ocasionam danos, reduzindo o potencial produtivo da soja, e novamente com cultivares e melhoramento genético, a Monsoy novamente trouxe para o agricultor uma solução mais completa. A gente gosta de falar de números, né? Em questão de produtividade, o que significou esses lançamentos no Brasil? Se pensarmos, quando fizemos o lançamento da soja RR1, nós saímos de um padrão de produtividade com soja convencional, que era por volta de 30 sacos de soja, com soja RR passamos para 40 sacos de soja, 45 a partir de 2000. E com a tecnologia Intacta, nós demos um outro salto, passando para praticamente 56 sacos de soja. Então, realmente, num período muito curto, não estamos falando nem 20 anos, nós praticamente dobramos o potencial produtivo dos cultivares que o agricultor planta hoje. Pois é, e a evolução continua, né? Não podemos parar. E a gente conversa sobre o futuro agora com o Fábio Passos, que pode contar um pouco mais para a gente sobre a nova tecnologia, né? O que está chegando por aí, Fábio? A gente começou lá atrás, como o Jacopini trouxe muito bem, com a soja RR, que é onde cresceu e ampliou muito a área, ou seja, consegui fazer manejo em diversas áreas onde eu não conseguia antes. Passei para a Intacta como uma proteção de lagarta e agora vem Intacta 2 Extend. Isso significa uma nova plataforma para o agricultor. A gente está falando que é uma biotecnologia, sim, que pela primeira vez vai ter 5 proteínas dentro de uma única biotecnologia. 2 pensando em herbicidas, então eu estou falando do glifosato e o dicamba, que é um novo produto químico para o agricultor vai poder utilizar dentro da cultura da soja para fazer o manejo de plantas daninhas de difícil controle, como a bulva, o caruru, o leiteiro, a corda de viola. Então tem essa nova ferramenta. Então são 2 proteínas pensando nos herbicidas e mais 3 proteínas que vão ajudar o produtor na proteção contra lagartas. Então, só para você ter uma ideia, hoje Intacta, que é um grande sucesso, que tem uma altíssima proteção de lagartas, a gente tem uma proteína. Intacta 2 Extend vai agregar
mais 2 novas proteínas que vão ajudar tanto na longevidade dessa tecnologia, como na proteção efetiva das principais lagartas da cultura da soja, né? E aí significa uma planta com uma menor matocompetição, com uma menor ataque de lagartas e com uma genética totalmente nova e diferenciada, estruturada para essa tecnologia. Com isso a gente entende que essa composição vai trazer um novo patamar de produtividade. Então, nosso compromisso como empresa é, mais uma vez, mudar o patamar de produtividade de soja do Brasil, assim como vocês já viram que a gente prometeu e entregou nas tecnologias passadas. Se fosse falar em benefícios, quais seriam então? Os benefícios principais para o produtor é, primeiro, que uma solução que adapta para a realidade dele. Ela não é uma realidade Brasil. Então, a gente sabe que a realidade do Brasil é muito diferente. Eu tenho na Bahia uma realidade, no Mato Grosso outra e no Rio Grande do Sul outra. Então, o que a gente está propondo no conceito de plataforma é uma grande caixa de ferramentas, onde o produtor vai ter o acesso, por exemplo, de ter uma soja onde ele vai poder aplicar dicamba, que é um novo herbicida. Ele vai ter, se ele tiver uma região de alta pressão de lagartas, ele vai estar mais protegido. Ele vai ter uma genética nova para garantir que ele tenha também um ganho genético ali associado. E, no final, um que a gente chama de manejo inteligente, que é como eu consigo otimizar todas as ferramentas da minha fazenda, quer seja agricultura digital, recomendação dos experts, para tirar o máximo daquele hectare e, ao mesmo tempo, colocando menos insumos. Então, o que significa, resumindo tudo isso, é que o conjunto desse sistema vai entregar para ele esse salto de produtividade, mas através de uma combinação de ferramentas. Acho que essa é um pouco da visão que a gente tem hoje, diferente dos lançamentos anteriores, onde eu tinha um produto que aí você entende como se adapta, e agora eu estou falando de um sistema onde eu claramente preciso entender a tua realidade e eu vou te dar mais ferramentas para que você, no que fizer sentido, use ou não, mas que no final do dia você tire esse novo patamar de produtividade. São anos de estudos, né? Qual que é a previsão de lançamento e o que acontece daqui até esse lançamento? São mais de 8 anos que a gente está estudando ela no Brasil, né? Então a gente tem 15 anos no mundo que a gente está desenvolvendo essa biotecnologia, né? Lá nos Estados Unidos, o começo dela, trazendo agora, aculturando ela para a região do Brasil, para as diversas regiões, e há 8 no Brasil. Então a gente ainda vai lançar essa tecnologia em 2021. Significa que eu tenho mais 2 safras no meio, onde a gente está trazendo os principais produtores agora para ver no campo, na realidade deles, como que essa tecnologia vai fazer sentido. Então a gente tem, a partir dessa safra, 250 áreas plantadas com essa tecnologia, ainda controladas, porque ela não está aprovada na China. Então, ao final dessa demonstração, a gente vai fazer essa destruição desses grãos, mas ele vai plantar na realidade dele, entender como funciona o sistema da plataforma Intacta 2 usando dicamba, sem usar dicamba, com a proteção adicional de lagarta. Então, mostrar como funciona no dia a dia dele. E na safra que vem a gente faz, aí sim eu tenho um portfólio já nominado, com essas são as variedades, para que ele chegue no lançamento comercial em 21. Eu imagino quanto o produtor deve estar ansioso, né? Para ajudar o produtor, o agricultor a ter bons resultados da colheita. Todas essas ferramentas que você disse são super importantes, né? O manejo é fundamental. Vinícius e Fábio, eu queria que vocês falassem aí quais são esses pontos que o produtor deve ficar atento. Já falou um pouquinho das ferramentas, né? Para conseguir essa produtividade com tanta tecnologia disponível. Com certeza. É super importante que o agricultor tenha a produtividade como o objetivo central dele, mas ele também precisa se cercar de outros cuidados, de outros manejos para que ele possa proteger aquela produtividade da genética que ele está utilizando e até potencializar o potencial produtivo também. Então nós falamos muito de boas práticas de manejo. E quando nós pensamos em boas práticas de manejo, gostaria de trazer uma que é super importante para a Monsoy e para nós como uma empresa de tecnologia, que é com relação à utilização do refúgio. Então o refúgio é uma maneira que nós temos de aumentar a longevidade das biotecnologias. Então, quando nós pensamos em Intacta, que é uma tecnologia que é amplamente plantada no Brasil hoje, cerca de 60% da soja, dos 35 milhões de hectares que nós temos no Brasil, está cultivado com Intacta. A Monsoy tem uma grande participação nisso também. Aproximadamente 50% dessa área de Intacta são com cultivares da Monsoy. Então, isso mostra efetivamente que nós trouxemos uma tecnologia que trouxe um benefício, que atendeu a necessidade do agricultor brasileiro. Só que para ele continuar tendo esse benefício, colhendo esse benefício, ele precisa dedicar uma parte da área dele com o plantio do refúgio. E além do refúgio, nós temos outras práticas de manejo, que é com relação a uma dessecação antecipada, pensando no controle de plantas daninhas, a utilização de inseticidas para o manejo de lagartas, manejo de doenças através de fungicida, o tratamento de semente, que é tão importante,
sem contar outras recomendações com relação a entender qual que é o ambiente de produção que ele está inserido, para daí sim alocar a melhor genética, para ter a maior produtividade e também pensando na época de semeadura e densidade de planta. E acho que está muito em linha de o que vamos fazer diferente, né? Porque eu acho que eu entendo que desde que se planta soja, tem que fazer uma gestão responsável. Você tem que fazer o plantio direto, a gente já falou do advento, que ajudou demais. A gente falou que a biotecnologia ela reduziu muitas das aplicações de inseticida na lavoura, né? Melhorou muito a vida do produtor e a vida da sociedade, porque eu emito menos inseticida, herbicidas naquela área, eu consigo ter uma otimização de recurso. Quando a gente está falando agora do que vem por aí, a gente fala muito de como que eu vou convergir em ferramentas. Porque a gente sabe que o produtor está vindo numa agricultura digital, ele tem informações de maquinários super modernos, plantadeira, colhedeira, como que isso opera junto? Então aí que entra o nosso conceito de manejo inteligente. Porque não adianta você ter a melhor tecnologia e não saber usar corretamente, ou não extrair o máximo daquele produto que você tem na mão. Então o conceito de manejo inteligente, para a gente, ele passa por ter os melhores produtos e formulações definidos, baseados nas recomendações técnicas dos experts, ou seja, as pessoas que são mais referências nesse mercado, de fundações, cooperativas, as pessoas que de fato conhecem a realidade local e suportado por uma agricultura digital e muito treinamento. Então a gente traz o conceito de Intacta 2 Xtend, talvez muito mais como um sistema do produtor, e que a gente com essa caixa vai facilitar que isso aconteça de uma maneira estruturada. Então a gente está desenvolvendo uma série de aplicativos que vão estar conectados, por exemplo, nos maquinários. A gente está falando de umas recomendações que vão estar no dia a dia de um operador. Então essa transformação que a gente fala da convergência digital e da convergência de um monte de informações tem que ser o extrair ao máximo de cada hectare. Então para a gente trazer ao máximo de cada hectare, colocando menos e extraindo ao máximo de produtividade. E essa condição que a gente está falando só acontece porque eu estou falando de uma nova tecnologia que vai propiciar isso para o agricultor. Ela é nova e, ao mesmo tempo, a gente está vindo com toda uma indústria. E é bem interessante porque, quando a gente começa a falar do conceito de Intacta 2 Xtend, a gente tem 2 anos trabalhando com os principais especialistas de mercado. A gente chamou essas principais fundações cooperativas do Brasil, são 28 no total, que estão nos ajudando a entender localmente como vai fazer sentido esse posicionamento da tecnologia. Então, isso é bem importante para a gente, significa mais gente preparada para o posicionamento local. Obviamente, a gente como empresa de sementes tem uma visão Brasil que talvez faça sentido e seja importante, mas quem conhece a realidade local e quem está mais próximo para ajudar a chegar isso na ponta são esses experts. Então, para a gente é bem importante esse processo. Por isso que o time de lançamento que a gente fala dessa tecnologia, a gente está construindo essas etapas. Então, já temos os experts trabalhando, nessa safra os produtores vão trabalhar com a gente, assim como na próxima safra os produtores de semente vão ter acesso a esse produto para multiplicar e aí finalmente chegar na safra 21, 22, com todo mundo já entendendo o valor da tecnologia, como que ela adapta no sistema e como que a gente extrai ao máximo para aí sim eu chegar no novo patamar de produtividade. E diante de tantas ferramentas, a gente não está falando só de sementes, né? Como é que a Monsoy, então, se insere nesse contexto de lançamento da Intacta 2 Xtend? Com relação à Monsoy, com certeza iremos repetir o que fizemos no passado. Então a Monsoy irá participar ativamente desse trabalho para lançamento da plataforma Intacta 2 Xtend. A partir da safra 2020-21, como o Fábio estava falando, nós já teremos cultivares para as diversas regiões do Brasil e nós iremos convidar o agricultor para que possa conhecer junto conosco, para que possa testar, para que possa ter esses materiais plantados na sua propriedade também, para ter a experiência completa quando nós falamos na plataforma Intacta 2 Xtend. Mas com certeza é um foco da marca, é um foco de inovação, de performance, de foco na necessidade do agricultor. E quando nós falamos da tecnologia Intacta 2 Xtend, ela está alinhada com tudo isso daí. Então, novamente, nós iremos trabalhar juntos como marca, fazendo as melhores recomendações, disponibilizando produtos que sejam adaptados, customizados para cada região sogícola do Brasil, para os diferentes obstáculos que o agricultor tem. Quando a gente fala na qualidade genética da semente, automaticamente a gente pensa nos parceiros desse processo, né? Os multiplicadores, os produtores de sementes. Como é que eles estão inseridos aí nessa etapa pré-lançamento? Esse lançamento é muito grande, né? Mudar de novo o patamar de produtividade de toda uma cadeia de soja, que é a principal cultura do país, envolve muita gente.
Obviamente a gente está falando dos licenciados, como a Monsoy, que traz muito isso, mas também dessa rede que vai produzir a semente, fazer chegar essa genética com essa tecnologia com uma qualidade certa para ser plantada em larga escala. Então é muito importante, a gente tem um trabalho muito perto desses multiplicadores e produtores de sementes para assegurar que eles estejam prontos com volume para o lançamento comercial. E a partir da safra 2021, os multiplicadores vão ter o acesso a essa tecnologia para fazer os campos de semente. E aí sim a gente chegar com volumes comerciais, com as variedades adequadas para o lançamento comercial em 21, 22. Então a energia dessa cadeia é muito importante. Eles precisam entender o valor dessa tecnologia e como a gente vai transformar isso, para que aí sim eles tenham confiança nesse portfólio vencedor que a gente vai ter e produzam a quantidade de semente adequada para esse lançamento comercial. A gente está quase chegando ao fim, mas antes de encerrar, eu queria que vocês deixassem um recado, né, para o agricultor brasileiro, o sojicultor principalmente. Claro, vamos lá. O que eu vejo, falando um pouco sobre a Monsoy mesmo, é que o agricultor brasileiro, o sojicultor, continue depositando, e nós agradecemos aqui já a confiança nessa jornada que é longa já, desde a soja convencional e toda a evolução que tivemos até o momento, para a Intacta 2 Xtend também, porque nós vamos novamente trazer produtos, tecnologias que vão trazer um benefício e estão alinhadas às necessidades que ele tem hoje. Então, estamos juntos nessa jornada, para a gente impactar a agricultura brasileira é um trabalho de várias mãos, então a gente pede a confiança do agricultor para estarem junto conosco novamente nesse momento que é tão importante para todos. Para mim, eu queria deixar a mensagem de que a nova era da soja já começou. A gente já tem bastante trabalho e vocês acompanharam um pouco isso. E a partir de agora você vai ver um pouco mais no campo de como vai funcionar essa tecnologia. Então a gente faz um grande convite para que vocês procurem nas nossas redes sociais, acessem os representantes Bayer da tua região para entender como que você pode ver no campo, como que essa revolução que está acontecendo vai ser tão benéfica e tão transformadora que vai impactar a tua realidade. Seja bem-vindo à nova era da soja e a gente vai te entregar um novo patamar de produtividade. Vinícius, Fábio, muito obrigado pela companhia, pelos esclarecimentos principalmente, e muito obrigado a você pela participação. E não se esqueça, continue acompanhando o Monsoy pelo Facebook e também pelo Instagram. Siga o M de Monsoy e a gente se vê. Tchau!